continuando então no subtítulo Desconstrução do Medo. A comunicação de massa foi construindo imagens a partir desse medo ancestral que sentimos, dessa necessidade tão inconsciente de segurança frente aos perigos da vida, sejam eles catástrofes naturais, guerras civis, pitbulls assassinos ou simplesmente o perigo oferecido por nosso vizinho que mora ao lado. No caso da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, os medos precisavam ser nomeados e nada mais confortável do que chamá-los de favela. São essas imagens únicas que a internet vem mudando. Hoje, os moradores dão conta de desconstruir a visão reducionista sobre as favelas, tanto a que a imprimia um caráter de violência e carências, quanto aquela tão comum na década de 1950, impregnada de um romantismo e ingenuidade. O que o acesso à tecnologia vem fazendo, portanto, é multiplicar as vozes, formar um arco-íris tão colorido quanto possível sobre as periferias do Brasil. A dor e a crueldade ainda existem e fazem parte da complexidade da favela. Mas não esqueçamos que elas também existem sob outras formas dentro da cidade, da qual a favela faz parte. Márcio Blanco é cineasta, formado pela Universidade Federal Fluminense. Dirigiu curtas, documentários e programas de televisão. É educador em audiovisual, tendo coordenado diversos projetos na área. É o idealizador e coordenador geral do Festival Visões Periféricas e diretor da Associação Imaginário Digital. Isso é um pouco sobre o autor. E aí vocês veem o glossário que está ao lado, com algumas palavrinhas já destacadas no texto, não é? E aí, pelo nosso cronograma da semana, lindos, então, ó, que vocês já receberam, não é? Eu li o texto com vocês, vou comentar um pouco mais sobre o texto, e aí vocês terão as atividades das páginas 22 a 25, para realizar sozinhos agora em casa. Se quiserem já fazer agora no horário de aula, eu acho que seria ótimo para vocês. Não deixem acumular conteúdo, tá? Façam essas atividades da 22 a 25. Se sobrar um tempinho, já façam a redação do cronograma da semana que vem, porque a dessa semana você já tem que ter mandado para o meu e-mail. Tem que mandar. E eu vou pedir uma outra coisinha para vocês. As produções de texto agora, vocês vão fazer assim. Eu vou colocar isso na agenda. Vocês vão mandar uma cópia para o meu e-mail e depois vocês passam em PDF e coloquem nas atividades da plataforma. Por que eu vou pedir isso para vocês? Porque para corrigir as redações e devolver em PDF, não dá para eu fazer as correções. Aí eu vou ter que ficar configurando, modificando cada texto para poder corrigir, para depois passar para PDF de novo, para poder devolver para vocês. É uma loucura. Mas, de qualquer forma, eu preciso, então, dele normal, né? No Word, no meu e-mail, como vocês já estão fazendo. Mas eu preciso de uma cópia dele em PDF também na plataforma, na parte de atividades. Porque na plataforma é que vão ficar os registros de todas as atividades que vocês fizerem. E nós precisamos disso, desse registro, ok? As atividades da 22 a 25, vocês vão fotografar essas atividades e também vão colocar lá na plataforma, na parte de atividades, vão enviar essas fotos para provar que vocês fizeram, tá? E aí eu dou baixa nas atividades da agenda, porque eu coloquei como atividades na agenda também. Que mais que eu ia falar? Eu acho que é isso. Não esqueçam que a próxima aula é amanhã. Então, essas atividades são para amanhã. As atividades que forem passadas como dever de casa, vocês têm que fazer para a aula seguinte. No caso de vocês, já é amanhã. Então, façam. Aproveitem o tempo que vocês têm agora. Acabaram de assistir às videoaulas. O texto já está lido com vocês. Já façam as atividades, já tirem fotos, já mandem para ficarem livres, não deixar acumular nada, tá? Então, sobre o texto, o que eu queria ainda comentar com vocês? Observem que é importante fazer um paralelo, isso chama intertextualidade, trabalhar o que existe em comum nos textos.
Então, o que existe em comum no primeiro texto que nós lemos nessa unidade, nesse módulo, e esse texto que eu acabei de ler agora para vocês? Os dois falam de como nós não podemos ter pré-conceitos, ou seja, formar conceitos sem conhecer, deixar com que as pessoas nos influenciem pelas imagens que elas nos passam ou pelas palavras que elas falam. Então é aquela coisa assim no dia a dia. Eu nem conheço tal pessoa, ela entra na escola, mas eu tenho um amigo que conhece, já fala assim pra mim: ih, olha, essa pessoa é chata, ai, ela é muito falsa. Aí você já capta o que a outra pessoa falou e você nem procura conhecer a pessoa de verdade. É mais ou menos isso que está falando nos dois textos. Não fique com uma única versão dos fatos, com um único lado da história. Conheçam vocês e tenham a opinião de vocês a respeito. É o que eu costumo fazer. Por exemplo, alguém critica um livro, critica um filme, critica uma música. Eu não vou ficar com a crítica da pessoa. Eu quero assistir ao filme e ter a minha opinião a respeito. Eu quero ouvir a música, eu quero ler o livro e ter a minha opinião, formar a minha opinião. Então, o que ele diz aqui, nesse texto que eu acabei de ler para vocês: as pessoas, de forma geral, tinham uma opinião sobre as favelas do Rio de Janeiro formada. Lugar de bandido, lugar de pobreza, lugar de sujeira. Então, tudo que tinha de ruim estava lá, né? Que ótimo que está tocando meu celular. Mas nós temos que desconstruir isso. Desconstruir de que maneira? Desconstruir conhecendo a realidade, conhecendo a versão das pessoas que moram lá. E isso as redes sociais nos proporcionam, essa possibilidade de conhecer essas pessoas como pessoas comuns, como nós, que têm sonhos, que têm as suas vidas, que têm as suas rotinas, que têm o seu cotidiano difícil, mais fácil. Enfim, pessoas como todos nós, né? Então precisamos quebrar esses preconceitos conhecendo a realidade, conhecendo os dois lados da história, não só o que a mídia nos mostra, que nem eles mostram o que eles querem, né? É subjetivo o que a mídia nos mostra, eles escolhem o que eles vão mostrar, e às vezes nós nos acomodamos e ficamos com aquela ideia que eles passam para nós, né? Então vamos buscar conhecer, vamos buscar saber da realidade. Essa é a mensagem que esse texto nos traz, ok? E o quanto a tecnologia tem nos aproximado e nos tornado pessoas comuns, pessoas iguais, o que é ótimo. Então, queridos, vocês têm trabalho para fazer agora, tem essas atividades que eu passei para vocês, da página 22 a 25, que são de compreensão do texto, são atividades relacionadas às aulas de hoje, tá bom? Bom trabalho, bom estudo para vocês, beijos e até amanhã.